Olá, seja bem-vindo. Você está em Tela Política, programa original da plataforma Tela 2, o streaming do SBT aqui no interior. Hoje, no terceiro episódio, com os pré-candidatos à presidência da República, a gente recebe Luiz Felipe Dávila do Novo aqui no nosso estúdio para bater um papo, um entendimento sobre Brasil, a visão do Novo e de Felipe Dávila em relação ao nosso país. Participa comigo Juliana Bucater, jornalista do nosso SBT. Quem faz a primeira pergunta? Felipe Dávila, por que o Partido Novo escolheu o teu nome como pré-candidato e não de outros políticos com mais tradição eleitoral, por exemplo, o Amoedo, que tenta voltar ao partido? Bom, o João Amoedo, ele se colocou como candidato e retirou a sua candidatura. E o Partido Novo queria ter um candidato à presidência da República que defendesse os valores, as bandeiras do Partido Novo, que é fundamental, inclusive, para nós aumentarmos a nossa bancada federal, aumentar as bancadas estaduais e eleger outros governadores. Então, fazia todo sentido para o partido ter uma candidatura própria. E as candidaturas do Novo são sempre muito em torno de propostas concretas, embasadas nos valores do Partido Novo. Por exemplo, abertura da economia brasileira, privatização das estatais, defesa do Estado de Direito e das liberdades individuais. Dávila, você não acha que a sua candidatura, pegando números como foi o desempenho do Amoedo em 2018, não é uma candidatura que a gente sabe onde vai chegar, ou seja, não deve ali atingir ganhar a eleição, até porque 2,5% que foi o desempenho do Amoedo em 2018, você acredita que tem corpo para crescer e conseguir ser eleito? Sim, porque eu olho os atributos que o eleitor busca no candidato. Por isso que nós estamos aqui andando pelo estado de São Paulo, estamos aqui em Rio Preto. E o que as pessoas buscam? Não queremos mais a polarização no Brasil, não queremos mais o radicalismo. Queremos um candidato preparado para fazer o Brasil voltar a crescer, gerar renda e emprego e a dialogar. Precisamos restaurar o diálogo, a tolerância, a civilidade, porque sem essas coisas nós não temos democracia, nós não temos liberdade e nós não temos Estado de Direito. O que o populismo de direita e esquerda vem fazendo no Brasil é destruindo as bases elementares da democracia no Brasil, vem enfraquecendo o Estado de Direito, vem enfraquecendo a economia, gerando um recorde de desemprego, queda de investimento, aumento da miséria. Portanto, o eleitor não busca isso necessariamente o que as pesquisas refletem. E não é problema das pesquisas, não. Eu sou fã das pesquisas. Mas são os atributos. As pessoas ainda não enxergam nos candidatos os atributos que elas falam para nós nas ruas. E esse atributo do restabelecimento, do respeito, da tolerância, da civilidade, do diálogo, vai ser fundamental na próxima eleição. E eu só vejo candidato um se bicando com o outro. Não é por aí que você vai ganhar uma eleição. A própria terceira via não está se bicando demais? São muitos nomes envolvendo a terceira via, como você se coloca também. Não teria que ter uma unidade entre esses nomes da terceira via? Precisa ter uma unidade em torno de propostas. Por isso que eu já propus a vários pré-candidatos da terceira via a fazermos uma roda de conversa pelo Brasil para debatermos temas específicos, para mostrar que a terceira via está sim conversando e para que o eleitor possa entender onde convergimos e onde divergimos. Isso é fundamental para uma aliança. Como é que eu vou fazer uma aliança com uma outra pessoa da terceira via se eu não conheço as propostas, não sei onde nós convergimos e onde divergimos? Não dá para fazer aliança assim. A aliança madura é em torno de propostas para tirar o Brasil deste atoleiro do baixo crescimento, do alto desemprego e da queda de renda das pessoas. Isso é que o eleitor vai querer saber dos seus candidatos futuramente como resolver o problema do Brasil. O senhor já disse que em outras vezes, em outras entrevistas, que tem conversado com Ciro Gomes, com Moro, inclusive o Mandetta. Existe possibilidade de uma aliança com esses candidatos? Já tem alguma coisa de informação? Então, para ter essa aliança, precisamos saber as propostas que convergimos e divergimos. Por isso que eu venho aqui, aliás, estimulando e pedindo até o SBT para nos ajudar nisso, a criar essas rodas de conversa. Isso vai ser bom para o eleitor. Nós vamos aumentar a conscientização do eleitor, onde convergimos e divergimos, porque hoje eu não sei. Mas entendimento de Brasil, desculpa te cortar, mas de entendimento de Brasil, a gente conhece o que cada um desses nomes entendem de Brasil de maneira geral. Tem alguma coisa que o senhor se identifica com eles? Exato. Abriria a mão da sua candidatura, por exemplo, para apoiar o Moro? O senhor já tem conversado com alguns deles como declarado, né? Tem alguém que o senhor já tenha feito algum alinhamento? Não, e eu venho falando, mesmo que eu estou falando com vocês, eu falo com eles, eu falo assim, eu preciso conhecer detalhadamente as propostas, porque o Brasil está numa situação em que a economia de mercado e a democracia correm risco. Então não dá para ter uma coisa genérica, quero abrir a economia, quero privatizar uma estatal. Bom, como vamos abrir a economia? O que nós vamos fazer?
Eu estou propondo a abertura unilateral da economia brasileira em 4 anos. O Brasil precisa se inserir na economia global. O Brasil está distante das cadeias de valor. E isso vem aumentando a pobreza no Brasil porque perdemos competitividade e produtividade. O senhor diz que a proposta do Novo é um governo liberal. Sua proposta para o governo é um governo liberal. Como implantar um governo liberal economicamente, politicamente, num país onde a população tem uma escolaridade muito baixa e um nível socioeconômico muito baixo? É possível fazer isso, principalmente convencer a população de que o assistencialismo não faz parte desse governo liberal? Juliano, tem 2 coisas diferentes. Você conversa com as pessoas, hoje no Brasil, 53 milhões de pessoas querem empreender. Eles já são liberais e não sabem, porque se eles querem empreender, é porque eles querem competição. Eles querem uma oportunidade para, via mercado, triunfar, crescer, desenvolver o seu talento, sua competência. Então, 53 milhões de brasileiros. É muita gente quando você pensa em atividade econômica. Eu estive em comunidades pobres. Quando você chega lá, ninguém quer auxílio emergencial, ninguém quer saber. Eu quero empreender, eu quero ser programador, eu quero trabalhar com games. Isso no Brasil todo. Então, nós temos uma gênese empreendedora nesse país fantástica. Segundo ponto, isso não significa que nós ignoramos a questão da pobreza e dos problemas sociais, que precisa sim programas de transferência de renda. Nós apoiamos programas de transferência de renda. O que nós achamos que precisamos fazer melhor é criar critérios melhores. Vocês, por exemplo, vou dar um exemplo para mostrar o que significa isso. O auxílio emergencial. Temos R$400 genericamente distribuído aí para 70 milhões de pessoas. Isso não é um bom programa social. Por que não é um bom programa social? Porque um adulto solteiro recebe R$400 e uma mãe que tem 2 crianças pequenas recebe os mesmos R$400. Nós vamos acabar a pobreza desse jeito? Não. Nós precisamos ter critério. Essa mãe com criança pequena precisa receber mais dinheiro do que um homem solteiro. Isso é focalização de programas. Nós não vamos acabar com a pobreza distribuindo o que eu chamo de dinheiro de helicóptero. Abrir, criar um critério e dá para todo mundo. Nós precisamos ter critérios. E isso é que o Novo insiste, política baseada em evidência. E para melhorar os programas públicos, nós precisamos focalizar esses programas do combate à pobreza. O senhor está falando do auxílio emergencial, que é algo pontual por conta da pandemia, mas falando em programas de assistencialismo ou de distribuição de renda, enfim, programas sociais como o Bolsa Família / Auxílio Brasil, o que o senhor mudaria caso fosse eleito? Primeiro, vamos dizer assim, o Bolsa Família é um ótimo programa, precisa ser aprimorado. Por exemplo, o Bolsa Família precisa ter uma porta de saída. Para as pessoas querem a sua dignidade, elas querem seu emprego. Então, o que significa isso? Significa que você vai receber o Bolsa Família, se você tiver um emprego, sai do programa, mas se perder o emprego, volta automaticamente. Porque hoje o que acontece? Qual que é o incentivo? Você está no Bolsa Família, você fala, não quero me formalizar no trabalho, porque se eu me formalizar eu perco o Bolsa Família. Então eu quero fazer trabalho por fora na economia informal. Isso é ruim para a economia, é ruim para a pessoa. Porque nós já sabemos que a formalização do trabalho é uma das formas importantes de melhorar a capacitação do trabalhador. Então, o programa precisa ter critérios melhores. É isso que eu estou dizendo. Aprimorar programas. E no Brasil, nós precisamos aprender essas coisas. Aprender o que foi feito de bom, dar continuidade e melhorar. E não ficar inventando um programa novo ou rebatizando o programa para dizer que nós somos dono daquele programa. Isso não é boa política pública. O senhor não acha difícil acabar com essa cultura do assistencialismo que a população brasileira está acostumada há décadas? O problema do assistencialismo, e isso é que nós vamos fazer, é mostrar quanto custa. Eu digo, o Brasil, toda meia entrada, você está pagando o dobro. Se eu estou dando um benefício que você vai pagar metade da entrada no cinema, você que vai pagar a entrada inteira está pagando 2 vezes mais, porque não tem almoço grátis no mundo. O que existe é isso. Nós gastamos hoje 330 bilhões de reais por ano em subsídio no Brasil. Faz sentido, por exemplo, a indústria automobilística nesse país ter subsídio desde a época do Juscelino Kubitschek, desde os anos 50, e até hoje a nossa indústria automobilística não consegue competir nos mercados globais? Faz sentido isso? Faz sentido você comprar um carro que, se você morasse em qualquer outro país, você compraria 2 carros com o preço de um carro no Brasil? Não faz o menor sentido. Esse protecionismo, essa reserva de mercado, esse subsídio sem critério custa caro para o consumidor. Vou dar um exemplo, outro exemplo.
a irresponsabilidade fiscal desse governo, quebrando o teto do gasto, furando o teto do gasto. O que eu fui obrigado a fazer? Aumentar a taxa de juros. Aumentou a taxa de juros. Sabe quanto nós vamos pagar neste ano de 2022 em juros? 450 bilhões de reais. Esse dinheiro que poderia ser muito melhor utilizado se tivesse responsabilidade fiscal. Portanto, nós temos de conciliar as duas coisas. Para aumentar a responsabilidade fiscal, nós temos de ter critério para julgar quais são os programas que funcionam e quais são aqueles que não funcionam. E os que não funcionam precisam ser fechados e precisamos dobrar o investimento naqueles que estão dando resultado. A gente está falando, né, de empreendedorismo, foi no comecinho da sua fala, falando de distribuição de renda. Como a gente vai colocar em pé de igualdade, por exemplo, um jovem que tem ali acesso à educação de qualidade no Sudeste, que teve acesso a programas internacionais de idioma, com um jovem do interiorzão do Brasil que precisava usar uma canoa para estudar? Como colocar esses dois e também avaliar a meritocracia deles na hora de conseguir a ascensão, na hora de conseguir empreender ou na hora de conseguir um emprego? Não é um desafio muito difícil de conseguir nivelar a população como um todo? Não há dúvida que é difícil, mas como é que nós temos de começar? Aumentando a oferta. É essa a coisa do mercado. Por que o SUS funciona? Porque se não tivesse as OSs, se não tivesse o setor privado, o terceiro setor ajudando, o SUS não funcionaria. Aliás, o SUS nasceu pelo Estado entender a sua incompetência para administrar todos os hospitais públicos e ambulatórios do país. Precisa de ajuda. A educação é a mesma coisa. Nós precisamos ter mais parceiros na educação. Nós precisamos ter OSs da educação para melhorar esse ensino. Porque essa capilaridade que você disse, não tem como o Estado atender isso de uma forma eficiente. Nós precisamos disso. Olha, o que tem de método hoje de ensino virtual, programas de ensino, por exemplo, de combate à alfabetização, prontos, programa de prateleira, que é só comprar, implementar e resolver a questão do analfabetismo, que é um problema seríssimo no Brasil. Mas o que acontece? Você não consegue comprar, é o processo de licitação, você não consegue fazer o que já existe no mercado disponível. Agora, se você tivesse o que eu chamo escolas ligadas, como no sistema de OS, você daria liberdade para essas escolas locais comprarem esses programas, por exemplo, e atender essa população para poder nivelar. Mas OS você não abre margem para corrupção, como acontece em OS da saúde, por exemplo? Sim, mas peraí, não é que abre margem. Nós precisamos ter forma de avaliar o desempenho. E aquelas que forem corruptas, não é que é só mil maravilhas, que tem que fechar, tem que ser punida, tem que ser enviada ao Ministério Público e criminalizada. Mas o que eu estou dizendo é que se nós insistirmos que o Estado é o único indutor dessas atividades, nós vamos continuar do jeito que a gente está, tendo uma das piores educações do mundo. Hoje nós gastamos 6% do PIB em educação. E quando você pega o PISA, que é um exame internacional, como vocês sabem, que avaliam todos os jovens de 15 anos em ciência, matemática e língua, o Brasil é um dos últimos colocados. Por quê? Porque nós gastamos 6% do PIB em educação, só que quando chega no aluno, a gente gasta com a máquina da educação, que não melhora o aprendizado do aluno. Está errado. Gastar com a máquina de educação requer dinheiro do governo. Esse dinheiro chega a essas comunidades, a essas cidades, por meio de, muitas vezes, emendas parlamentares. O senhor disse que o país tem um sistema de caça-emenda, que os prefeitos, até mesmo o legislativo, funciona dessa maneira. O senhor não acharia muito puritano tentar quebrar esse sistema e modificar essa forma do dinheiro chegar aonde precisa? Bom, primeira coisa, o que um país precisa é política de Estado definido. Se eu for eleito presidente da República, a política de educação é o seguinte: o Brasil precisa estar no top 20 do PISA em 7 anos. Essa é a meta global. Meta global? Vamos desdobrar a meta para estados e municípios. Precisa investir melhor ali na carreira do professor, precisa investir na primeira infância, precisa investir nos cursos profissionalizantes para os jovens. Aí nós vamos trabalhar como atingir essa meta. Como reduzir 48% de evasão escolar dos jovens no ensino médio. Como fazer com que 43% dos que terminam o ensino médio não sabem o elementar em matemática, em língua e ciência. Nós precisamos de meta, nós precisamos mensurar o que funciona e o que não funciona. Se não tiver meta, a educação fica esse lugar que você mesmo acabou de colocar, que tem um monte de emenda e a gente nem sabe para que está distribuindo o dinheiro. Porque se esse dinheiro estivesse sendo distribuído, deveria estar melhorando o desempenho dos alunos na escola, e não está. Porque falta meta global para a gente desdobrar essas metas para estados e municípios, e nós temos uma ideia de educação e rumo igual para o Brasil todo. É assim que nós vamos melhorar a qualidade da educação. Mas como quebrar esse sistema dessa distribuição de renda
da verba do governo federal até as cidades? Por exemplo, meritocracia. Há programas que deveriam ser referência para o Brasil. Vou dar um exemplo aqui do Ceará. O Ceará tem uma educação muito boa, educação primária, educação fundamental. É uma educação que mostrou que dá resultado. Por que a gente não pode usar o modelo do Ceará em Minas Gerais, no Rio Grande do Sul, em São Paulo, em Santa Catarina? Nós temos ótimos exemplos. Eu venho trabalhando há 14 anos com política pública, no Centro de Liderança Pública, trabalhando com estados e municípios. E eu vejo essas ilhas de excelência. Por que não aprender com essas ilhas de excelência para resolver os nossos problemas internos? Nós estamos aqui falando de assistencialismo e desigualdade. Por que o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, tem um índice de desigualdade que nem a Polônia, a Hungria, país do leste europeu, e o Maranhão e o Piauí tem um índice igual de países africanos? Por quê? Moramos no mesmo Brasil, com a mesma lei, com a mesma Constituição, e há disparidades tão grandes. Então nós temos de aprender com os exemplos de sucesso na educação, na saúde, nos programas de combate à pobreza. Nós temos muito a aprender. Por isso que eu digo que nós temos que descentralizar o poder, dar mais poder para estados e municípios, porque os projetos exitosos estão nos estados e municípios. E nós precisamos valorizar mais isso. O senhor acredita que essas emendas elas são feitas sem critério e sem avaliação? É isso? O único deputado que tem emenda por critério técnico é o nosso deputado do Partido Novo Federal, Vinícius Poit. Não tem nenhuma conotação política, absolutamente técnica. Por isso que ele foi eleito o parlamentar mais transparente pelo ranking dos políticos. Quem é que dá emenda de forma técnica? É sempre assim, próxima eleição eu estou dando uma emenda aqui, você vai me arrumar tantos votos. É sempre o clientelismo. O clientelismo é um desastre, destrói as finanças públicas, aprisiona as pessoas nesses programas populistas e não melhora o nível educacional, de pobreza e de desenvolvimento social de um país. Quando a gente está falando dessas transformações que o senhor quer fazer, o que o senhor entende que são as corretas para o Brasil, a mudança da cúpula ali do Congresso acaba sendo importante. O próprio Novo tem um entendimento que tem que focar na expansão do número de cadeiras na Câmara dos Deputados. Mas, por outro lado, a partir do momento que vocês focam na Câmara dos Deputados e esquecem as assembleias, por exemplo, você não acaba colocando ali um banho de água fria em candidaturas como o do Poit aqui no estado de São Paulo? Não esquecemos não. Nós queremos esse ano dobrar nossa bancada federal, dobrar nossa bancada estadual aqui em São Paulo, por exemplo. Temos um processo seletivo, graças a Deus está indo muito bem e temos muitos candidatos aqui. Mas o processo seletivo no regulamento diz que inclusive vocês vão priorizar os candidatos a deputado federal e isso não é uma garantia de que vão existir vagas para candidatos estaduais. Não, terá sim. Temos lá no processo muita gente e graças a Deus temos um sistema rigoroso de seleção de candidatos. Qual é o partido político que pode se vangloriar com um partido novo de não ter nenhum membro envolvido em escândalo de corrupção? Por quê? Porque o rigor da meritocracia, do processo de seleção é fundamental para termos políticos alinhados com os valores e os princípios do Partido Novo. E nós nos orgulhamos muito disso. O Partido Novo hoje a gente sabe que não tem uma unidade. Muitos dos seus integrantes eles estão na ala bolsonarista. Por exemplo, como você vai trazer esses integrantes que estão do lado de lá? Por exemplo, o Zema, o governador do estado de Minas Gerais, ele está com você ou não nessa pré-candidatura? Ou ele está com o Bolsonaro, por exemplo? Não, vamos lá, gente. Primeira coisa, esse negócio de bolsonarismo dentro do Partido Novo é a ilusão. Por que eu digo que é ilusão? Vamos olhar as votações. Vamos olhar como o Partido Novo vota, por exemplo, no Congresso Nacional. É uma oposição responsável, porque nós votamos com o governo projetos de importância nacional. Votamos a reforma da Previdência. Não vamos votar a reforma da Previdência porque o governo Bolsonaro propôs? Seria uma irresponsabilidade. Votamos o marco do saneamento básico, importantíssimo num país que tem uma questão de saneamento do século XIX. Ainda tem 100 milhões de brasileiros que não têm acesso a esgoto e 35 milhões a água tratada. Votamos a favor. Nós somos bolsonaristas porque aprovamos o marco do saneamento básico, que é algo vital para a população brasileira. Agora, votamos contra, de forma unânime, contra as pautas corporativistas que são verdadeiros absurdos, como a questão do fundo eleitoral, uma vergonha no momento que o Brasil tem desemprego, pessoas na miséria, se apostar mais 4,9 bilhões de reais em dinheiro para gastar com partido político em eleição. Uma vergonha. Como é que nós votamos unanimemente contra essa
PEC que legaliza o calote de precatório, um verdadeiro absurdo. Nos posicionamos contra a emenda de relator, ou seja, é um partido que atua responsavelmente. Portanto, não tem bolsonarismo, pega a hora da votação. E o mesmo governador Zema, o governador Zema já disse em várias entrevistas, é só vocês pegarem, que vai ser soldado da candidatura do Novo, para deputado, para governador e para minha pré-candidatura a presidente da República. Sim, vai estar comigo, me apoiando e vamos estar caminhando juntos em Minas Gerais. O senhor já falou que o Novo tem uma linha de trabalho, uma linha de pensamento que muitas das vezes não compactua com o sistema político como está hoje. Federações partidárias, a gente tem ouvido falar muito disso nos últimos tempos. O Novo estuda a possibilidade de uma federação com outras siglas no futuro? Olha, ninguém quer se unir conosco na federação porque ninguém topa os critérios do Novo. Você topa abrir mão do fundo partidário? Você topa seguir esses princípios? Não, então não tem federação com o Novo. Não tem federação por uma questão de princípio e valores. Então isso é importante. Mas o Novo não vive numa ilha? Ele vai conseguir, por exemplo, caso o senhor seja eleito, vivendo nessa ilha, governabilidade sem o apoio do Congresso, por exemplo? Não, com o apoio do Congresso. Eu volto ao exemplo do governador Zema. Nós temos 2 deputados estaduais em Minas Gerais. E o governador Zema conseguiu governar com a Assembleia Legislativa, aprovar a reforma administrativa, sanar as finanças do Estado, atrair um número recorde de investimentos para o seu Estado, melhorar a educação com o apoio da Assembleia Legislativa. É que nós estamos tão poluídos por esse radicalismo político que existe no Brasil que nós esquecemos da arte do diálogo, do entendimento. Nós precisamos fazer política pública baseada em dados e evidências e, evidentemente, em todo o diálogo e no entendimento. Mas o diálogo e o entendimento republicano. Não essa história. Negociar, então. Mas, sim, não existe política sem negociação. Política sem negociação só existe em tirania. No mundo democrático, é preciso negociar. E nós vamos negociar. Nós aprovamos a reforma da Previdência no Brasil. O que todo mundo dizia que era impossível. Mas isso aqui vai votar contra o interesse dos deputados. Então, quando há dado e evidência, quando há pressão da sociedade, nós furamos a bolha do corporativismo. Para furar a bolha do corporativismo, nós precisamos de 2 coisas. E o governador Zema é um exemplo disso. Precisa ter um governo comprometido com prioridades e disposto a comprar as brigas políticas, por um lado, e precisa ter pressão da sociedade para aprovar aquela pauta. Quando tem pressão da sociedade e um governo disposto a comprar a briga, nós furamos a bolha do corporativismo e chegamos ao entendimento que é bom para a sociedade. Uma outra dúvida que eu quero chegar no senhor em questão ao perfil da bancada do Novo no Congresso. A gente está falando, no começo da nossa conversa, de distribuição de renda, numa conversa de pluralidade, mas a bancada do Novo é masculina e branca. Os 8 nomes, 7 são homens brancos. Falta um pouco de representatividade no partido? Estamos agora no processo seletivo com muitas mulheres, isso é muito importante para o Novo. Nós achamos que a diversidade, como um partido liberal, acredita nas virtudes da diversidade de opinião, da diversidade de raça, de gênero. Então nós acreditamos nisso, estamos sim fazendo um trabalho importante de recrutamento entre mulheres e minorias, e vocês vão se surpreender com a nova bancada federal do Partido Novo em 2023. Mas o que faltou então para ter uma bancada com uma representatividade um pouco maior? Não, um pouco. Eu imagino, nós acreditamos que isso depende da vontade das pessoas a passar por um processo seletivo. Então, evidentemente, no começo nós tivemos mais homens do que mulheres, mas graças a Deus a participação feminina vem aumentando, o envolvimento delas com o Partido Novo vem aumentando e nós vamos ter. E também sim teremos pessoas que isso é muito importante para o Partido Novo. Nós vamos mostrar nessa eleição que temos líderes em comunidades e mostrar que o Partido Novo, sim, vai tratar de pobreza de uma maneira responsável e com viés liberal, que é apoiar atitudes que estimulem o empreendedorismo nas favelas. Hoje mesmo, um meu amigo, Celso Ataíde, presidente, que foi presidente da CUFA, agora ele é o CEO da holding das favelas, da Favela Holding, conseguiu captar 50 milhões de reais para financiar startup nas comunidades. Isso é política liberal num mundo que só é mantido hoje por política assistencial. Essa é uma atitude importante que o Novo apoia, aplaude e vamos continuar seguindo desse jeito. Uma linha que o senhor segue também nesse sentido do liberalismo é a economia de carbono. Isso é uma das bandeiras que o senhor
mais coloca à frente na sua proposta de governo, é isso? Com certeza. Não há como o Brasil retomar investimento, crescimento econômico, geração de renda e emprego se ignorarmos a agenda do carbono. Hoje, mais de 300 trilhões de investimentos internacionais estão carimbados com as 3 letrinhas ESG, ou respeito ao meio ambiente, ou combate aos problemas sociais, ou zela por governança, ou não tem dinheiro. Nós não vamos ter dinheiro para investir em saneamento básico, não vamos ter dinheiro para investir em estradas, portos, aeroportos. Nós precisamos transformar esse maior ativo que o Brasil tem. O Brasil é a maior potência ambiental do mundo. Nós podemos fixar metade do carbono do mundo. Eu digo que se o petróleo foi a grande commodity do século XX, a grande commodity do século XXI é fixação de carbono. E o Brasil é a maior superpotência. Então nós temos de fazer isso para atrair investimento, renda e emprego para o Brasil. Nesse pacote da economia de carbono tem a privatização da Petrobras, que o senhor disse que já faria no primeiro dia de governo. Sim, vamos aprovar a lei para privatizar a Petrobras. Nós precisamos criar aqui o mercado doméstico de carbono. Isso é a coisa mais importante. Nós precisamos ter certeza que ao dar crédito para se plantar árvore, que essas árvores estão sendo plantadas, que está fixando carbono, porque o mercado já tem dinheiro para isso. Só esse ano, vou te dar um exemplo, nós temos $1,5 trilhão só para plantio de árvore. Sabe quanto o Brasil captou desse dinheiro internacional? 0. Por que isso não avança no país? Então, já que tem esse dinheiro disponível, é uma questão de gestão pública? Não, 2 coisas. É uma questão de gestão pública e também é uma questão cultural. Por quê? Porque durante anos a esquerda trata a política ambiental como algo para criticar o capitalismo, o mercado, a ganância dos empresários. E essa direita populista tem uma visão do meio ambiente que paralisou nos anos 70, que é rasgando floresta, que o progresso chega no Brasil. Então, são 2 visões completamente antigas em relação ao mundo de carbono moderno. Quem está determinando as regras de investimento é o mercado. E o Brasil tem que se adaptar a essa economia de mercado. Entender que é o mercado que vai ajudar o Brasil a transformar o seu enorme potencial de fixação de carbono num grande ativo para a retomada da economia, da renda, do investimento e do emprego. A gente sabe que o Brasil vive uma crise política, uma crise sanitária, uma crise de imagem externa. Como conseguir recuperar isso de uma forma rápida, pensando a curto prazo? Então, assim, caso o senhor seja eleito, qual vai ser o tripé inicial ali de necessidades imediatas para conseguir melhorar esse cenário? Primeiro, nós temos que pensar o seguinte, as questões do Brasil são muito complexas e todo mundo que prometer que resolve problemas complexos em curto prazo está mentindo. Mas o que nós temos que fazer? Curtíssimo prazo, atacar a questão da pobreza com focalização em programas para que o dinheiro seja melhor gasto para tirar as pessoas da pobreza. Isso é curto prazo. Médio prazo, organizar um mercado doméstico de carbono para que o Brasil possa capturar pelo menos metade desse investimento global. A gente está falando de mais de 100 trilhões de reais em investimento que vão gerar renda e emprego no Brasil, porque nós vamos mostrar que somos países responsáveis e que vamos ajudar o mundo a cumprir uma meta importante que é a redução de carbono. Terceiro, nós vamos abrir unilateralmente a nossa economia para o Brasil recuperar sua capacidade competitiva e produtiva. Nenhum país ficou rico fechando a sua economia. Nós vamos abrir essa economia unilateral. E quarto, privatizar as estatais brasileiras. Felipe, para a gente terminar a nossa entrevista, eu queria que falasse um pouco de quem é o Felipe Dávila, pré-candidato à presidência da República. O Felipe Dávila é um cientista político, eu sou um cientista político de formação, estive envolvido com jornalismo político durante muitos anos. Depois criei o Centro de Liderança Pública, essa ONG, que me ensinou a trabalhar com estados e municípios, a conseguir melhorar a gestão pública, a formar novas lideranças e ver que quantas pessoas, sim, honram a política nos estados e municípios no Brasil. Essas pessoas precisam ser reconhecidas, elas estão fazendo um trabalho extraordinário no mundo que todo mundo critica a política. Portanto, eu quero ser presidente da República para transformar essas grandes experiências dos estados e municípios em política nacional. Nós temos de reconhecer o mérito das pessoas que estão fazendo a diferença na política. Nós precisamos voltar a honrar a política se queremos defender a democracia, a liberdade e a economia de mercado. Felipe, muito obrigado pela tua participação aqui em mais um episódio do Tela Política. Agradeço por ter vindo.
É isso aí, obrigado pela participação e até a próxima. Muito obrigado, é um grande prazer estar aqui com vocês. Obrigado a você de casa que nos acompanha, não importa qual tela esteja, televisão, celular ou computador. Lembrando que os outros episódios estão disponíveis em tela2.com.br. A gente se vê. Até a próxima.